Olá, olá, pessoal! Muito bom dia para vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu agradeço muito vocês estarem por aqui. Pessoal que acompanha todo dia, ó, vocês moram no meu coração, tá bom? Lembre-se de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com alguém, porque hoje o pragmatismo está impregnado nesta citação do dia. Vamos lá? Fala o seguinte, ó. Atenha-se apenas aos fatos. Não digas a ti mesmo nada além do que as impressões iniciais relatam. Foi-te relatado que alguém está falando mal de ti. Este é o relato. Ele não afirma que tu foste prejudicado. Vejo que meu filho está doente, mas não que sua vida está em risco. Portanto, atente sempre às tuas primeiras impressões e não acrescentes nada a elas em tua mente. Dessa maneira, nada pode te acontecer. Marco Aurélio, Meditações. A princípio, isso pode parecer o oposto de tudo o que lhe ensinaram. Não cultivamos nossa mente e nosso pensamento crítico justo para não aceitarmos as coisas somente pela aparência? Sim, a maior parte do tempo. Mas às vezes essa abordagem pode ser contraproducente. O que um filósofo também tem é a capacidade, como Nietzsche se expressou, de parar corajosamente na superfície e ver tudo de forma simples e objetiva. Nada mais, nada menos. Sim, os estoicos eram superficiais, disse ele, por profundidade. Hoje, enquanto várias pessoas estão se deixando levar, é isso que você vai praticar. Uma espécie de pragmatismo direto. Ver as coisas de forma como elas se mostram em suas impressões iniciais. Mas há que trabalharmos nessas impressões iniciais também, né? Porque às vezes a gente já está condicionado a ficar imaginando coisa. Então, quando a gente faz o que diz aqui no título desse vídeo, que é atentar-se apenas aos fatos, a gente para de imaginar coisa, de criar realidade que não existe. Apesar de toda a realidade ser apenas a nossa interpretação das coisas. Mas isso é uma outra conversa. Quando a gente está falando de pragmatismo e se atentar aos fatos, e não deixar que as coisas tomem uma dimensão maior do que elas têm, é sobre isso. É sobre a gente olhar para as coisas como elas realmente são. Por exemplo, o que ele fala aqui, né, de quando alguém está falando mal de você. Isso te afeta de que jeito? Quando vem uma pessoa aqui nos comentários e me fala uma coisa, uma crítica completamente leviana e agressiva e ataca a minha pessoa, ou o meu jeito de falar, ou o que eu estou vestindo, o meu cabelo, qualquer coisa. Que diferença faz o que essa pessoa está pensando sobre mim? O que ela está dizendo ou escrevendo sobre mim? Não sei se faz tanta diferença assim. Então, qual é o fato? O fato é que a pessoa está dizendo alguma coisa contrária a mim, contra mim. E daí? Bom proveito, amigo. Faça bom proveito desse canal, que eu espero que te ajude. Muito bom o outro exemplo também que ele deu, né, sobre o filho doente. A gente pensa que o filho doente é um filho doente, não é um filho morrendo, muitas vezes. A maioria das vezes não é o filho morrendo. Algumas vezes é, né? Há que se ter essa compreensão de que muitas vezes é complicado assim. Mas quando a gente se atenta aos fatos, a gente para de imaginar coisas. A gente para de criar correlações que não existem. Por exemplo, fulano de tal discorda de mim, logo ele não gosta de mim. Não necessariamente. Discordar não é desgostar. Fulano de tal não aceitou muito bem tal coisa que eu disse. Porque pode ser que você foi intrusivo. Da mesma forma como você não gosta de algumas coisas que as pessoas fazem para você, as pessoas também podem não gostar do que você faz para elas. Entenderam? A questão é qual é a dimensão que a gente está dando para as coisas? É a dimensão que elas têm ou a gente está inflando tudo? Para pior, né? Porque a gente nunca infla para melhor. Aliás, tem gente que infla. Eu acho que eu falei essa por mim, assim, porque eu nunca costumo inflar para melhor. Eu costumo inflar para pior. Mas tem gente que infla para melhor, né? Se acha mais do que realmente é, né? Então, até ele fala um pouco aqui, né, sobre isso, sobre você
pensar de forma objetiva, né? Nem mais e nem menos. Nem em detrimento de alguma coisa, nem supervalorizando a mesma coisa, né? Acho que é por aí. E tendo a achar que esse exercício, ele parece fácil, mas não é. Se a gente já tem o costume de interpretar fatos, a gente vai ter dificuldade em se atentar a eles, em dar a devida proporção do peso que esses fatos têm. Mas treinando esse pragmatismo, sabe? Em psicanálise a gente não gosta muito de falar de treinamento, sabe? Porque parece que fica uma coisa muito... Eu estou produzindo uma coisa que não é minha, sabe? Que não é meu, que não faz parte de mim. Mas se você entender o que é o pragmatismo e aceitá-lo como sendo uma coisa que você quer para a sua vida, aí você pode ir começando a praticar essas coisas, entendeu? Então, praticando isso, você acaba internalizando essas coisas e sendo também um pouco mais pragmático. Menos vitimista, né? Como a gente disse uns dias atrás, né? Acho que é muito correlacionado com isso também. É isso, pessoal. Espero as contribuições de vocês nos comentários e a gente se vê de novo amanhã. Ótimo dia e até lá. Tchau!